Hoje a Rússia anunciou uma das mais importantes vitórias desde o início da intervenção militar, intervenção técnico-militar, como os russos falam, na região de Mariupol. A batalha já durava bastante tempo e é uma região extremamente estratégica para os anseios russos ali na Ucrânia. Além disso, tivemos também Suécia e Finlândia oficializando amanhã, quarta-feira, eles vão colocar sua carta de entrada, o seu ingresso conjunto, e aliás, pela possível retaliação da Turquia, existe até membros ali do poder político americano que pleiteiam expulsar a Turquia, que já teve algumas rusgas relacionadas à compra de sistema de defesa da Rússia e tal, da OTAN. Será que a Turquia, o tiro vai ser pela culatra, eles vão ser expulsos dessa aliança militar? E também o Chile hoje apresentou a primeira parte da sua nova Constituição, uma Constituição mais à esquerda de um país que sempre se caracterizou por ser mais liberal. Será que vai dar bom ou será que vai dar ruim? Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Tamo junto? E claro, pessoal, curso completinho de Geografia, Geopolítica e Atualidades, para você que é pré-vestibulando, concurseiro, ou interessado em se manter sempre bem atualizado, aulas semanais, sendo atualizadas, ali, contato comigo direto, professor, baratinho, vocês não vão se arrepender. Tamo junto? E se você quiser contribuir para que eu continue sempre produzindo conteúdos diários aqui para vocês, seja membro, se não só seu engajamento, sensacional, galera, mais que ótimo. Tá bom? Então bora lá, ó. Bom, como eu anunciei para vocês, a Rússia, ela anunciou, isso foi confirmado pelos ucranianos, inclusive, que depois de derrotar, na verdade, da rendição de cerca de 235 soldados, inclusive com próximo de 60 soldados feridos, os soldados ali ucranianos, eles se renderam na região de Mariupol, ali naquela zona fabril de Azovstal, próximo do Mar de Azov, e isso representa uma vitória geopolítica muito importante para os russos, que estavam centrando seus ataques, hoje, muito mais no sul da Ucrânia do que propriamente no norte e nordeste. Inclusive ontem, né, quando eu coloquei para vocês, a Ucrânia diz que ganhou na região de Kharkiv. Professor, você está mentindo, os russos na verdade abandonaram, os ucranianos só... Calma. Eu estou falando que a Ucrânia anunciou que ganhou, e hoje eu estou anunciando que Mariupol, a Rússia diz que ganhou, e a Ucrânia também alega, também mostra que perdeu ali o território, né? Então a Rússia não alega que perdeu Kharkiv. A Rússia fala que, na verdade, eles só não estão mais mobilizando tanto as tropas assim para lá, tá bom? Então muito cuidado aqui com a guerra de narrativas, tá? Tenha calma. Essa região ela é super importante por quê? Porque os anseios da Rússia, pelo menos hoje, eles estão muito mais centrados em impedir o acesso da Ucrânia, tanto ao Mar Azov quanto ao Mar Negro, e Mariupol, que era uma região extremamente importante, extremamente estratégica, e inclusive até para a narrativa da Rússia. A gente não pode esquecer, por exemplo, que o Putin, ele deu mais uma declaração agora, falou que tudo que está acontecendo na Ucrânia não é culpa da Rússia, é culpa do Ocidente, pela narrativa, pela retórica do Putin, claro, né? Mas a grande ideia era que a Rússia estava combatendo os neonazi que existem na Ucrânia. Pô, galera, o batalhão Azov, o principal ponto de referência deles é em Mariupol. Então a derrota, ela reforça muito essa retórica russa que, na verdade, sabe, não é uma questão estratégica, geopolítica, de dominar o Mar Negro, dominar, por exemplo, uma conexão com a Crimeia, ter acesso ao Mar Quente durante o ano inteiro e não um mar congelado, como os russos sempre tiveram. Imagina, não é interesse dos russos não, tá? Eles só têm o interesse em a Ucrânia. Óbvio que a geopolítica fala mais alto aí nessa questão, né? Mas foi uma vitória bem estratégica, bem importante do Putin, dos russos. Além disso, e lembrando também que a Rússia alegou que eles vão respeitar todas as leis internacionais. Porque até na própria guerra, existem algumas legislações. Por exemplo, né, você não pode atacar áreas somente de civis, é um ataque de militares contra militares, e quantos militares eles anunciam uma rendição, você não pode ir lá e simplesmente matar todo mundo, tá? Isso seria um crime de guerra. A Rússia alegou que vai respeitar todas essas leis internacionais, inclusive com a possibilidade de negociação de troca de presos. Então, alguns ucranianos sendo mandados de volta para a Ucrânia e alguns russos sendo reconduzidos ao território da Rússia. Beleza? Hoje também, a Suécia e a Finlândia anunciaram que vai ficar para quarta-feira. Inclusive, o parlamento finlandês aprovou hoje, por 95% dos votos, 188 favoráveis, 8 contrários e nenhuma abstenção, a entrada oficial da Finlândia e da Suécia na OTAN. Essa carta ela vai ser entregue de maneira conjunta, e a OTAN já falou que o processo deve demorar não questão de anos, como foi com a Polônia, por exemplo, mas sim questão de semanas, no máximo em meses.
A possibilidade é que Suécia e Finlândia estejam até o final do ano, pelo menos, dentro dessa aliança militar. O problema está relacionado, será que a Rússia vai atacar esses países se eles de fato entrarem na aliança? O Putin já falou que ele não vê problemas, nunca teve nenhum tipo de problema, intenção de invadir a Finlândia, mas que essa recondução da Finlândia e da Suécia pode alterar um pouco o discurso da Rússia. Vai ter que nuclearizar a região do Báltico, vai considerar a Finlândia como inimigo, tudo tal, né? E claro, existe a possibilidade também que a Turquia vete essa entrada. A gente sabe, galera, que a Turquia ela tem alguns probleminhas, tanto geopolíticos, porque a Turquia sempre tenta fazer o meio campo, é um parceiro dos Estados Unidos, do mundo ocidental, é fato, mas também é um parceiro da Rússia, e inclusive, o que a Turquia está fazendo nesse momento é muito mais uma chantagem do que propriamente o que eles estão alegando mesmo. O que a Turquia alega? Olha, eu não posso aceitar a Suécia e a Finlândia, porque eles colocam o risco da existência da OTAN em xeque, e convenhamos que, né, ameaçar tá numa área de fronteira com a Rússia, não é das melhores coisas, mas eles estão alegando que eles não podem ceder, a Turquia não pode ceder Suécia e Turquia a Suécia e Finlândia, perdão, entrarem para o bloco, já que eles são o berço de organizações terroristas, né? Basicamente o que eles estão falando são as lideranças de curdos que são refugiados na Suécia e na Finlândia. Inclusive Suécia e Finlândia se recusaram a extraditar o que a Turquia considera como presos políticos, como galera que está tentando fazer um golpe, inclusive o clérigo, por exemplo, né? Galera, grande parte dos seus seguidores estão nos países nórdicos. Pessoal, mas a Turquia liga tanto assim para essa questão? Claro que não, né? A Turquia está querendo fazer uma espécie de chantagem para aceitar, para fazer com que, por exemplo, os Estados Unidos negociem mais armas. A gente não pode esquecer que Turquia e Estados Unidos, na época do governo Trump, eles tiveram um entreveiro bastante sério. A Turquia, por exemplo, ela tinha anunciado que ela ia comprar caças F-35 dos Estados Unidos, e os Estados Unidos não vendeu esses caças F-35 por quê? Porque a Turquia ela comprou um sistema de defesa aéreo chamado de mísseis S-400 da Rússia. Os Estados Unidos estavam negociando a venda dos Patriots, né, que são também mísseis de defesa, a Turquia alegando que o governo Obama estava demorando para dar resposta, estava enrolando muito a Turquia e tal, acabou comprando dos russos. Os Estados Unidos falou, como vocês estão fazendo uma negociação com os russos e os Estados Unidos pertencem à OTAN e a Turquia também, de fato, pertenceria à OTAN, a negociação deveria ter sido feita com os americanos. Então a minha punição a vocês turcos é que a gente não vai mais negociar esse caça com vocês. O que a Turquia pode estar pleiteando nesse momento é fazer como se fosse uma espécie de chantagem. Ó, Estados Unidos, eu até aceito, por exemplo, a entrada da Suécia e da Turquia se você reconsiderar a venda desse caça. Se você reconsiderar a venda de armas para mim, Turquia. Percebe? A presença, a tentativa do Biden de fazer com que Finlândia e Suécia entrem no bloco é muito grande. Tanto que, por exemplo, a carta vai ser entregue, assinada conjuntamente por Finlândia e Suécia na quarta-feira, e na quinta-feira, os dois chefes ali de governo já vão fazer uma visita oficial ao Biden, para tentar discutir, né, o protocolo de negociação, de entrada. Então, os Estados Unidos está forçando muito essa entrada. Mas existe áreas também, inclusive do Ministério de Defesa, das Relações Exteriores dos Estados Unidos, que considera, primeiro, mudar essa questão do veto unilateral, porque, galera, convenhamos, a OTAN tem quase 30 países. Se um deles, que é a Turquia, fala não e os outros querem, já não acontece por uma questão de poder de veto. Todos os países têm poder de veto. Então, mudar a regulação da OTAN para ser por votos majoritários, por exemplo, o que já eliminaria esse problema da Turquia, ou até, em casos extremos, expulsar a Turquia da OTAN. A Turquia não está fazendo vista grossa, não está querendo, né? Vista grossa não, perdão, está fazendo algum tipo de chantagemzinha para não entrar? Então, beleza, a gente expulsa a Turquia. Aí talvez, de fato, depois se eles aceitarem a Suécia e a Finlândia, eles voltam para o bloco, tá? Não acho que isso vai acontecer. No final das contas, acho que a Turquia vai acabar aceitando e vai tentar novamente, né, mostrar para os russos, olha, eu tentei, mas a pressão foi muito grande e tal, e a Suécia e a Finlândia vão acabar, de fato, entrando para a OTAN, com alguns benefícios sendo concedidos pelos Estados Unidos, ok? Lembrando que a Finlândia também não tem interesse no conflito com os russos, pelo menos em tese é o que diz. O presidente, por exemplo, da Finlândia, não o primeiro-ministro, hein? O presidente da Finlândia, alegou que vai fazer uma conversa com Putin para explicar e dar todos os esclarecimentos que forem necessários, porque ele não quer um conflito com o país vizinho. E para finalizar aqui o nosso vídeo, o Chile está passando uma mudança super importante. O Chile é o país de maior IDH da América Latina. E desde a década de 70, principalmente pós-73, quando Augusto Pinochet, não estou elogiando o cara, hein? Mas quando o Augusto Pinochet ascendeu ao poder, é trágico, né? Ditador, tudo que a gente sabe.
Mas ele promoveu reformas econômicas políticas que foram importantes para o crescimento econômico do país. Tornou o Chile um país atrativo para investimentos estrangeiros, crescimento econômico, tudo tal. A Constituição chilena, ela é conhecida como uma Constituição extremamente liberal nas pautas econômicas. Isso é bom por um lado, porque atrai investimentos estrangeiros, só que para parte da população isso é muito ruim, porque não garante direitos sociais, como educação, transporte, moradia, segurança, tal. Galera, um dos casos mais clássicos é a questão de dificuldade de acesso da camada mais pobre da população. Por exemplo, a universidades, né, enfim, a educação superior pública, porque o cara tem que pagar uma grana pesada para ter acesso, e a própria questão da aposentadoria. O regime de capitalização, de maneira geral, ele fez com que aqueles trabalhadores mais pobres, que contribuíram menos, contribuíram de maneira intermitente, hoje tivessem menos do salário mínimo para conseguir tirar o seu sustento. Então, algumas questões, direitos sociais, estavam sendo mais pedidos por parte da população. E a população, à época, pressionou, né, o Sebastião Pinheira. Para vocês terem uma noção dessa mudança do Chile, o atual presidente, por exemplo, hoje é o Gabriel Boric, o presidente mais jovem da América Latina, um cara declaradamente de esquerda. Não uma extrema esquerda, né, mas uma social-democracia. Mas é um cara de esquerda, é uma coisa que a população do Chile estava pedindo. E outra coisa importante foi essa reforma da Constituição. Essa constituinte para fazer uma nova Constituição chilena, apagar a Constituição do Pinochet, porque é uma mancha muito feia na história do Chile, e também fazer uma Constituição que garanta mais direitos sociais, foi pedido pela população. Essa Constituinte teve cota de participação feminina, cota de participação minoritárias, né? Por exemplo, hoje a liderança da redação da Constituinte é uma liderança mapuche, é uma liderança indígena, para você ver essa questão da representatividade. Para você concorrer para pertencer a essa Constituinte, nem filiado a partido político você precisava estar. E depois de muita discussão, tal, beleza, foi apresentado hoje a primeira parte dessa nova Constituinte. A votação, ela está pleiteada para acontecer, né, o referendo, perdão, né, a consulta popular, para saber se de fato essa Constituinte vai estar valendo. No dia 4 de setembro, então está um pouquinho longe, mas teremos algumas fases agora. Até agora, mais ou menos 500 artigos eles foram delimitados e eles vão ser apresentados regionalmente. Para cada uma das lideranças dessa Constituinte, discutir com a população local. Pô, você gostou disso? Não gostou disso? O que tem que mudar? Você acha importante e tal? Basicamente, o que essa Constituição muda? É uma Constituição que ela garante uma série de direitos, como eu falei para vocês. Inclusive, está delimitado ali o chamado Catálogo dos Direitos Sociais. Nessa nova Constituinte, o Estado ele tem que garantir maior autonomia para territórios indígenas, acesso à saúde, educação, moradia digna, pensão e também o combate às mudanças climáticas agora faz parte da Constituição. Ou seja, independente do governo que esteja, direita, esquerda, progressista, conservador, tal, uma das táticas que tem que ser colocadas em prática é o combate às mudanças climáticas. E aí, professor, essa Constituinte é interessante? Ela não está finalizada ainda. Tem mais 2 partes ainda para serem votadas, né? Eu diria para vocês que, assim, ela é interessante por um lado, mas acaba sendo ruim pelo outro. Interessante por quê? Cara, de fato, existem alguns problemas sociais que o Estado poderia estar um pouco mais presente. Numa situação de miserabilidade, a questão dos idosos, da aposentadoria e tal. Mas o Chile, ele cresceu muito, não porque ele é extremamente atrativo, mas sim porque ele era bastante atrativo do ponto de vista assim, né, de matéria-prima, mercado consumidor e tal. Mas porque era um ambiente muito bom para negócios. Atrai investimento, valores, capital estrangeiro e tal. O Chile era um país com uma certa liberdade econômica e bom para esses investidores. Agora, com o Estado mais pesado, isso pode afugentar investimentos estrangeiros. Até a gente tem que levar em consideração, a população temia por uma Constituição ainda mais intervencionista. E estava sendo colocado em pauta, por exemplo, uma reforma política com aumento, por exemplo, do poder executivo, mudanças, por exemplo, o fim da autonomia do Banco Central, ou seja, o Banco Central, definição de taxa de juros, câmbio e tal, ia ter uma participação muito forte do poder político, não somente em questões econômicas, e também estava pleiteando uma nacionalização dos recursos naturais. O Chile é um país, por exemplo, que tem muito cobre, e o cobre poderia ser tomado e nacionalizado e ficado para o Estado chileno. Isso, com certeza, afugentaria ainda mais investimentos estrangeiros. Ou seja, é uma Constituição mais garantista, uma Constituição mais social-democrata, que garante mais direitos, mas com certeza vai gerar um Estado um pouco mais pesado. Isso vai ter que ser, o dinheiro não cai do céu, vai ter que ser arrecadado de alguma maneira. Aumentando os impostos, emitindo papel moeda que pode dar inflação, dívida, por exemplo. Será que o Chile consegue manter suas contas sanadas
mesmo com esse possível aumento dos gastos públicos, a população está um pouco reticente. Para vocês terem uma noção, a pesquisa indicou que hoje a maior parte da população votaria não por essa nova Constituição do que sim para essa nova Constituição. Então pode ser que não seja tão fácil assim conseguir aprovar essa mudança política, um Chile mais à esquerda, com Gabriel Boric e uma nova Constituição. Beleza, pessoal? Deu para entender essas mudanças políticas no Chile? O que você pensa? Bom para o Chile ou ruim para o Chile? Deixa aí nos comentários. Quero saber sua opinião. No mais, galera, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.